Dentre todos os processos tecnológicos que a humanidade criou, dois se destacam. Um é o imenso poder, a imensa força, a imensa capacidade de desenvolvimento, que em qualquer atividade humana tem um processo chamado cooperação. E o outro foi a conquista do fogo. Aqui nós estamos hoje para comemorar esses dois processos. De um lado, nos jogos, a cooperação para competir para assegurar esta relação absolutamente saudável entre nós. E o outro é o fogo. A tocha olímpica, sem dúvida, é muito bonita, ela é verdadeiramente fantástica. Aquelas cores, o Nussmann estava me explicando, porque isso é um protótipo, que elas mudam, as cores internas mudam. E também que a tocha se move. Então eu digo, diante da tocha, com uma insistência, que o Galileu disse diante da Inquisição, e por se move, ou seja, e apesar de tudo se move. Ela vai ser sentida em vários municípios, desde a distante Amazônia, até, passando pelo Centro-Oeste, até São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Vai consolidar essa forma de revezamento que vem dos jogos, dessa capacidade de cooperar. Nós vamos fazer uma cooperação grandiosa, uma cooperação que vai permitir que cada um se sinta partícipe desse processo. Queria cumprimentar o nosso governador Pezão, apesar de que eu e o Eduardo vemos fazendo um grande esforço para que ele compre uma bicicleta e pedale. O Nussmann forneceu para ele o uniforme completo. Então, cada vez mais, aliás, melhor dizendo, cada vez menos ele tem, cada vez mais razão para praticar esporte e não entregar os 47% que o ministro Jorge Hilton levantou aqui. Nós temos certeza que faremos uma Copa segura, uma Copa que vai garantir, uma Olimpíada. É que eu falei em Copa e estou com a Copa na cabeça. Mas nós fizemos uma Copa segura. E aí eu disse para eles até que se nós formos capazes de garantir segurança em 12 cidades, nós somos capazes de garantir a segurança em uma cidade. E eu tenho certeza também, porque nós temos hoje todo um processo e todo um aprendizado nos centros de comando e controle integrados. Nós integramos a nossa segurança. Quero dizer que, então, todos aqueles que quiserem participar dessa Copa, dessa Olimpíada, que venham aqui, e que venham e participem com a certeza que serão muito bem recebidos e que nós teremos condições de dar o atendimento adequado. De um lado, nos jogos, a cooperação para competir para assegurar esta relação absolutamente saudável entre nós. E o outro é o fogo. A tocha olímpica, sem dúvida, é muito bonita, ela é verdadeiramente fantástica. Aquelas cores, o Nussmann estava me explicando, porque isso é um protótipo, que elas mudam, as cores internas mudam. E também que a tocha se move. Então eu digo, diante da tocha, com uma insistência, que o Galileu disse diante da Inquisição, e por se move, ou seja, e apesar de tudo se move. Ela vai ser sentida
em vários municípios, desde a distante Amazônia até, passando pelo Centro-Oeste, até São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. Vai consolidar essa forma de revezamento que vem dos jogos, dessa capacidade de cooperar. Nós vamos fazer uma cooperação grandiosa, uma cooperação que vai permitir que cada um se sinta participante, partícipe desse processo. Queria cumprimentar o nosso governador Pezão, apesar de que eu e o Eduardo vemos fazendo um grande esforço para que ele compre uma bicicleta e pedale. O Nussmann forneceu para ele o uniforme completo. Então, cada vez mais, aliás, melhor dizendo, cada vez menos ele tem, cada vez mais razão para praticar esporte e não entregar. Dentre todos os processos tecnológicos que a humanidade criou, dois se destacam. Um é o imenso poder, a imensa força, a imensa capacidade de desenvolvimento, que em qualquer atividade humana tem um processo chamado cooperação. E o outro foi a conquista do fogo. Aqui nós estamos hoje para comemorar esses dois processos.